Está no ar a partir de agora o programa Caderno Digital. Oi, a gente inicia agora mais um Caderno Digital, o programa de entrevistas aqui da Rede TV Tech, em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Aqui a gente fala de prestação de serviço, informação, curiosidades, novidades e também a gente traz gente da cidade, né? Pessoas que fazem alguma coisa bacana, diferente, alguma coisa que agrega à população de Jundiaí e da região. Lembrando que o conteúdo dessa parceria, TV Tech, TV Câmara, está disponível nas mídias sociais. A gente está no Facebook, YouTube, também Instagram e principalmente Facebook. Basta procurar por TV Tech Jundiaí. No programa de hoje, o nosso assunto é mais voltado ao equilíbrio, corpo, mente, excessos, faltas, o caminho do meio. Para isso, eu convidei o André Carrion, que é personal trainer e também acupunturista. André, obrigada pela presença. Eu que agradeço. André, você é formado em quê? Qual a sua formação acadêmica, suas especializações? Eu sou formado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Resistido e pós-graduado em Acupuntura. Trabalhei também como professor de Taekwondo por algum tempo, mas hoje me dedico mais à questão de treinamento e medicina tradicional chinesa, especificamente acupuntura. E você fez Educação Física aqui em Jundiaí mesmo ou não? Fiz em Jundiaí, na Escola Superior de Educação Física. E o que foi que te levou a procurar esse lado, né, mais voltado para essas questões de terapias complementares, juntamente com o personal trainer? Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, pelo fato de eu ter sido atleta de competição. Eu era muito, então eu queria sempre treinar muito, eu queria sempre fazer o extremo, né? Na parte de treinamento resistido eu também gostava de me superar em cargas e tal. E aí começaram a surgir lesões e aí eu comecei a pensar, refletir, ler. E hoje eu concluo que o excesso não é bom por muito tempo. Então você já teve lesões cedo, né? Porque você é jovem. Sim, eu tenho uma protusão entre L2 e L3 na lombar e isso daí já me complicou algumas vezes de travar mesmo, de não conseguir pôr meia no pé, de ficar ruinzão mesmo. Isso se deve a esforço excessivo? Com certeza. 80% do taekwondo competitivo são chutes. E eu, por ser de categoria pesada e chutava muito, e não satisfeito com isso, puxava muito peso. E a coluna chega uma hora que fala: meu irmão, o que você está fazendo comigo? E aí você foi buscar o seu equilíbrio. Eu fui buscar, estou tentando ainda. Eu acho que é uma busca constante, né? Constante. E aí a acupuntura te trouxe isso? Você acha que é um caminho bom, ideal? Hoje, as minhas aulas que eu dou de treinamento são completamente diferentes de quando eu comecei a dar aula 17 anos atrás. Então, hoje eu faço uma avaliação do meu aluno de treinamento. No olhar, vejo o nível de energia dele, se é uma pessoa pálida, que tem uma questão de deficiência de sangue, se é uma pessoa muito vermelha, uma pessoa que tem excesso de calor, se é uma pessoa que acaba o treino, continua pilhada, se é uma pessoa que no terceiro exercício já está mostrando sinal de fadiga. Então, a minha aula hoje, ela tem um olhar bem mais amplo do que simplesmente periodizar um treino e com as bases do treinamento físico. É uma associação do meu olhar da medicina chinesa com o meu olhar dos estudos do treinamento. Com isso, eu consigo manter um equilíbrio. Por exemplo, então eu vejo aquele aluno que tem uma energia absurda, que precisa transpirar, que precisa tirar calor de dentro, porque ele é ansioso, porque ele é vermelho, porque ele dorme mal. Então é aquele treino.
Aí se você vê que aquela pessoa que está passando por um problema, que ela está cabisbaixa, que a imunidade dela sempre está baixa, sempre gripada, com herpes, que ela mostra sinais de fraqueza, eu não posso, é impossível passar um treino intenso para ela. Então eu tenho que passar um treino mais restaurativo para que ela tenha uma melhora, uma força e uma qualidade de vida, entendeu? Então é personalizado mesmo. É personalizado. Cada pessoa tem o seu objetivo, tem as suas características e mais, tem o seu dia. Tem dia que alunos fazem treinos assim, que eu falo, nossa, e tem dias que é aquele treino mais ponderado. Por quê? É o equilíbrio, é a busca pelo equilíbrio, a saúde e qualidade de vida. De qualquer maneira, ter uma atividade física é fundamental. Seja ela bem menos intensa, seja ela mais suave, porém é preciso se mexer? Sim. O norte fundamental da medicina chinesa é o equilíbrio, é o caminho do meio. Então você não deve ser sedentária, mas também não deve levar o seu corpo à exaustão todas as sessões de treino. É o equilíbrio. É isso daí. Isso no sono não se deve dormir pouco, não se deve dormir muito, não se deve comer muito, não se deve comer pouco, não se deve se preocupar demais com as coisas, mas também não se deve ser apático às situações. Então, esse é o melhor caminho. As pessoas que conseguem se manter nessa faixa do meio, não tanto nas extremidades, são as pessoas mais saudáveis e mais felizes. Lembrando que o caminho do meio não é uma linha retinha, ele é uma faixa, onde a gente tem que tentar permanecer a maior parte do tempo aqui. Evitar ficar aqui e evitar ficar para cá. E dentro. Às vezes a gente escapa. Acontece. Todo dia. Só que qual que é o segredo? É você retomar para aquela faixa de equilíbrio o mais rápido possível. Um exemplo, você vindo para cá, toma uma fechada. É diferente você respirar, passar lá 5, 10 segundos, você está bem. E tem pessoas que ficam com aquela ira, com aquela raiva 2, 3 horas. Entendeu? Ou o dia inteiro. Ou o dia inteiro. Então, a medicina chinesa, a busca do equilíbrio, a meditação, os pontos de acupuntura, a atividade física, a alimentação bem balanceada, te ajudam a permanecer nessa linha do equilíbrio e quando você sai, retomar de uma maneira mais rápida. Então isso não é uma terapia, isso é um estilo de vida? Exato, exato. É uma coisa que você adota. É igual reeducação alimentar. Reeducação alimentar eu acho que é a palavra e não fazer uma dieta. Porque a dieta você vai fazer por 1, 2, 3 meses e depois volta tudo da maneira que você estava fazendo. Então são estilos de vida que você tem que adotar até o final da sua vida. E você contou o seu caso, né, com as suas lesões por conta de prática de esporte, mas tem algum caso recorrente que é bastante comum chegar até você de pessoas que sofrem pelos excessos? Hoje a ansiedade é um excesso a gente pode falar que pode ser um excesso de preocupação, um excesso de pensamento. Tem muitos casos que eu atendo, pessoas que dormem mal, pessoas que têm gastrite nervosa, pessoas que têm excesso de calor, sudorese. Tudo isso são casos de excesso. Excessos musculares, tem também excessos articulares. Existem casos de excesso, sim. Que acabam trazendo consequências, né? E aí quem quer ser feliz tem que buscar uma alternativa. Exato, senão você vai protelando, né? Protelando. E descobrir o que te faz bem sem te prejudicar, isso é importante. Daqui a pouco a gente continua conversando, porque agora é hora do intervalo e a gente volta já já. O programa Caderno Digital está de volta depois do intervalo. Lembrando que hoje eu estou conversando com o André Carrion, que é personal trainer e também acupunturista. Ele estava falando a respeito do excesso, da falta, do caminho do meio, quer dizer, de uma qualidade de vida que a pessoa pode buscar e pode sim conseguir alcançar. E André, você
recomenda que essas terapias complementares, como a acupuntura, sejam buscadas pelos seus alunos, pelos seus clientes? Em que situações? Tá, por exemplo, nem todos os meus pacientes são meus alunos e nem todos os meus alunos são os meus pacientes. Às vezes eu consigo linkar. Então, por exemplo, eu tenho um aluno de treinamento que está com uma dor no joelho. E aí muitas vezes essa pessoa não tem condição de me pagar o personal mais a sessão de acupuntura. Então o que eu faço? Senta aqui, faço um aurículo nele, que é um microsistema muito respeitado na medicina chinesa, onde a gente tem todas as terminações do corpo, a representação do corpo na orelha, e estimulo para ajudar ele com o joelho. Tá? Um exemplo, estou com uma dor na lombar, senta aqui, vamos fazer um aurículo, coloca a sementinha na orelha, na lombar, pega o ponto de rim, pega um ponto de água e mexe, como é que tá? Tá melhor? Então eu consigo muitas vezes sim linkar. E quando possível, aí sim eu faço um trabalho bem completo da acupuntura, mais o treinamento, mas nem sempre isso é possível. E essa questão das sementinhas na orelha, que a gente vê às vezes, né, coladinha, parece um band-aid assim. Por quanto tempo que fica aquela sementinha na orelha e depois tem que trocar? Isso, então numa semana de 7 dias, a pessoa fica 5 dias. No 5º dia ela retira, no 6º dia os pontos descansam e a gente refaz no 7º dia, seria o adequado. E é legal ir fazendo sempre, não basta fazer uma vez ou 2 vezes, teria que ser uma coisa constante? Exatamente, as técnicas de medicina chinesa, elas são tratamentos, então é como se fosse uma dose de remédio, não adianta você tomar um remédio hoje e depois de 20 dias tomar o remédio de novo, o efeito vai cair. Então, é um tratamento, isso eu deixo bem claro para o paciente. Ele está com um problema de hérnia de disco, não adianta ele fazer uma sessão de acupuntura, ele tem que fazer um tratamento. E aí, nesse caso, é a acupuntura da agulhinha mesmo, quando é uma hérnia de disco? A acupuntura da agulha, ela é a mais efetiva, é a mais forte, é a mais potente que tem. É um pouco mais cara também por conta das agulhas? Não por conta das agulhas, mas porque demanda uma técnica mais apurada, um raciocínio de combinações de pontos. Muitas vezes a gente faz uma moxa, um aurículo bem feita, faz em 10 minutos. Uma sessão de acupuntura bem feita, você demora 50 minutos, entendeu? E aí como você descobre quais são os pontos onde você tem que inserir a agulha? Então, a questão de você inserir uma agulha, ela é muito fácil. O difícil na medicina chinesa é você conseguir fechar um diagnóstico preciso. Então, existem mais de 360 pontos de acupuntura e dentro desses 360 pontos existem as combinações. Então, através de uma avaliação bem feita, através da observação da fisionomia, da língua, do pulso, de um bate-papo, é que eu consigo fechar essa combinação de pontos. E aí, cada sessão são trabalhados os mesmos pontos? Depende. Nossa, que complicado isso, né? É complexo. E não é. A partir do momento que você tem conhecimento, vai ficando fácil. Por exemplo, se eu fiz um protocolo com você e você chega para mim na próxima sessão e você está melhor, eu vou manter o seu protocolo, possivelmente. Porque time que está ganhando, você não vai alterar. Se o tratamento de base está sendo bem feito e posso mexer em alguns outros pontos, aí ok também, entendeu? E a acupuntura, ela é reconhecida hoje como um tratamento médico, não é? A acupuntura, ela existe há 5.000 anos. E hoje em dia é interessante que, com a tecnologia, ortopedistas e acupunturistas, neuro e acupunturistas estão fazendo um monte de trabalho e estão provando o que os chineses já falavam há 5.000 anos. Então a gente dá risada, às vezes a gente vê matéria na TV assim, ventosoterapia é bom para isso. Pesquisa científica mostra que moxa bustão é bom para isso. Quem é acupunturista dá risada, morre de rir.
Porque já é milenar. Ah, é verdade. E essa ventosa terapia teve uma época que ficou bastante em moda, se eu não me engano, foi na época das Olimpíadas, quando apareceu um nadador cheio de marcas. É o Michael Phelps, o maior medalhista da história olímpica. E aí todo mundo ficou curioso para saber o que era aquilo e foi pegando uma certa fama. Vira uma modinha, assim. É bom quando aparecem essas coisas na TV, porque dá um embalo, dá um embalinho e às vezes a turma vai xeretar, o que é isso, como que é? E aí favorece um pouco, sim, os acupunturistas. Essa técnica, ela trabalha mais com o sangue. Então, a ventosa, ela são colocados... hoje em dia tem ventosas de acrílico, que você faz uma pressão a vácuo, e existe a ventosa tradicional, que é a ventosa de fogo, que você põe um algodão na pinça, você tira o ar e suga. Essa ventosa ela pode ser feita de maneira deslizante, você passa um creme, alguma coisa para que ela deslize, isso vai atrair o sangue para cima, vai soltar a fáscia muscular, proporcionando um relaxamento e eliminando toxinas. Essa seria a intenção, por exemplo, do Phelps. Em vez dele tomar um analgésico que vai retardar a explosão muscular dele, ele recorreu para uma alternativa onde ele só vai ter pontos positivos e não vai ter nada que prejudique ele no seu desempenho. Aqui no caso da natação, milésimos de segundo representam uma medalha ou não. Então ele não pode estar com o efeito de um anti-inflamatório que vai retardar o sistema nervoso dele. Então é mais voltado mesmo para atleta ou para quem não é atleta profissional, mas faz atividade mais intensa. Ou não, ou se a sua mãe tiver com uma dor lombar, por exemplo, uma coluna toda dura e tal, uma sessão de ventosa terapia é uma delícia, é uma maravilha. Então, acho que as nossas mães precisam conhecer melhor essas coisas, né? Porque ficar tomando anti-inflamatório, relaxante muscular, realmente é uma química dentro do nosso corpo. Infelizmente, tipo, as nossas mães, né? Vamos pegar uma geração acima da gente, por exemplo, o chá da avó. O chá da avó, infelizmente, hoje, os meus filhos e tal, não se sabe mais dos chás da Bisa. Para que é qual? O que acontece? Infelizmente, a indústria farmacológica hoje, ela abafou, ela escondeu todos esses chás. Por quê? Porque chá não gera imposto, não gera lucro, receita. Lucro, é muito barato. Então, a fitoterapia chinesa existe com ervas chinesas, existe com ervas brasileiras. Então, existe uma série de tratamentos com chá que você pode estar fazendo, que vai beneficiar órgãos e vísceras, tanto a parte muscular quanto a parte psicológica da pessoa, que hoje em dia foi praticamente extinto dos meios de comunicação, porque não geram receita, e é uma pena. É verdade. E agora a gente vai para mais um intervalo e o Caderno Digital volta já. Caderno Digital de volta, estamos no terceiro e último bloco do programa com o André Carrion. Ele estava me falando sobre os chás da vovó, aquelas terapias de tratamentos que eram do dia a dia, das gerações anteriores à nossa e hoje estão um pouco esquecidas. E por falar nisso, o André trabalha também com moxa-bustão, que eu particularmente não sei do que se trata. Aí eu vou perguntar para ele, André, moxa-bustão é um tratamento que tem a ver com ervas, com plantas? A moxa-bustão é uma terapia de calor feita com uma erva chamada artemisia, que tem várias funções. Nós podemos fazer com a função de anti-inflamatório na área afetada, na área local, e nos acupontos, que seriam os pontos de acupuntura. Se eu faço um calor indireto, um calor gostoso, onde o paciente sente uma sensação boa, é uma terapia de tonificação dos pontos. E quando eu faço um calor mais intenso, um calor quase que queimando, seria uma terapia de dispersão. O que seria a dispersão? Você está com um entorse, por exemplo, ou você está com uma dor pontual. Então eu faço uma terapia de dispersão para abrir caminho. Para quê? Para que chegue oxigênio, para que chegue energia e comece um trabalho de reestruturação da parte afetada.
André, e nesse trabalho todo que você desenvolve, qual o retorno que você tem por parte dos alunos, dos pacientes? O que te motiva? O que me motiva na acupuntura, por exemplo, é quando chega uma paciente que tinha enxaqueca 4 vezes por semana, falar para mim que a última dor de cabeça foi há 10 dias. O que me motiva é meu aluno de 50 anos, que é surfista, que tem 3 protusões na coluna, falar que ficou 4 horas no mar surfando e pegou 30, 40 ondas. O que me motiva é meu aluno de treinamento de 13 anos, que chegou 1 ano e meio para treinar comigo com uma escoliose, parecendo um ponto de interrogação, com dor no quadril, é estar alinhado, com uma postura boa, sem dor. O que me motiva é a minha aluna de quase 80 anos conseguir descarregar do carro dela um saco de 15 quilos de ração. O que me motiva é aquela aluna que chegou com a autoestima baixa, com uma circunferência mais avantajada, tá bem, tá bonita, tá pondo fotinho no Instagram com uma autoestima legal e saudável. Então mexe com tudo mesmo, a pessoa fica mais confiante, se sente melhor, mais segura? Sim, a pessoa se sente bem. Esse é o meu objetivo. Os meus alunos que têm um objetivo de alto desempenho, esse daí é a minha minoria hoje em dia. O meu público-alvo são alunos de 12 a 80 anos que querem ter uma saúde, uma qualidade de vida, uma autoestima, um porte físico bom. E hoje eu não acelero mais aluno com 500 quilos em leg press, 150 quilos em supino. Já foi essa minha fase, entendeu? E você, além de dar a orientação física e também dar a terapia complementar, você orienta para que a pessoa tenha um hobby, para que a pessoa curta uma música agradável, às vezes de estilos variados também, assim como você deve fazer? Sim. Pensando nessa questão de atrair coisas positivas, no início desse ano eu coloquei uma lousa, um quadro branco na academia. E todo aluno e paciente de acupuntura que chega, pelo menos uma vez por semana, tem que colocar uma palavra positiva no quadro. Para quê? Qual que é o objetivo disso? É contaminar o nosso cérebro de coisas positivas, de coisas boas. Porque se eu pedir para você me falar 10 palavras ruins, você vai falar em 15 segundos. Vai falar roubo, violência, estupro, morte. E aí, se eu pedir para você me falar 10 palavras boas, rápida, você vai falar 3, 4, e aí? Pensando. Porque a gente está com muita informação negativa na cabeça, então a gente tem que ser mais positivo, tem que atrair coisas boas, tem que sorrir muito. Brincar, dar risada. Ixi, eu sou um palhaço. Mas os meus bom, filhos às vezes me olham e falam, nossa, pai, eu falo, vixe, vai ser assim, até o fim. Não, e que seja, porque isso vai também fazer com que eles vivam essa positividade, né? Exato. E você também é professor lá no Senac de Jundiaí? Então, no Senac eu assumi algumas aulas e estou responsável pelo ambulatório de acupuntura por um período. E lá quem são essas pessoas atendidas no ambulatório? Eles têm uma agenda aberta? O agendamento é feito pelo site do Senac e eu vou supervisionando e auxiliando os alunos do curso de pós-graduação, tirando algumas dúvidas, dando algumas sugestões, orientando para que eles possam desenvolver um trabalho bem interessante com o público que recorre a nós. E tem bastante aluno? Você percebe o interesse por parte das pessoas nessas terapias? Eu acho que hoje em dia essa é um segmento que cresce muito, porque a turma está cansada de se encher de remédio e tampar o sol com a peneira. Então, terapias complementares, e reiki, meditação, yoga, medicina chinesa e tal, eu acho que eu sou defensor, mas que é o caminho mesmo, é a autocura, vamos dizer assim. Tem gente que acha caro, mas você, melhor do que eu, deve saber que muitas vezes você vai gastar, vai se equilibrar e vai ter uma economia futura com medicamentos. É assim? Exato, é um investimento. Tanto a parte de treinamento, você ter um personal hoje, quanto recorrer a uma acupuntura ou uma terapia complementar,
é um investimento. Você não pode enxergar isso como um gasto. Então, você dormir bem, você ter uma autoestima boa, você parar com a sua dor de cabeça, você parar com a sua dor no estômago, a sua queimação, mulheres com problemas de irritabilidade, TPM elevado, isso daí acho que vale a pena investir, né? Vale a pena investir. E antes da gente começar a gravar o programa, quando a gente estava conversando, você me falou uma coisa que eu me identifiquei, que você gosta muito de rock. Mas não em excesso. Então, quer dizer, você equilibra até mesmo a música que você escuta? Então, eu adoro rock. Só que eu também adoro o mantra. Então, eu vou do yin ao yang. O mantra a gente consideraria uma música mais yin, mais calma, mais serena. E o rock, um lado mais yang. E eu tento me ajustar de acordo com o meu dia, ou de acordo da minha fase, mais para lá, mais para cá, para achar o meu centro. Às vezes eu coloco um System of a Down, um Black Sabbath, e aquilo para mim é uma terapia. O que para outra pessoa pode ser um incômodo, eu me transporto ali, da mesma maneira que eu ponho um Gayatri Mantra e viajo também. No momento que você precisa disso. No momento que eu preciso disso. Tem hora que eu preciso de um mantra e tem hora que eu preciso de um Motorhead. Adoro! Eu gostei do André, gente. Eu gostei muito dessa entrevista. André, você é dos meus. Olha, passa os seus contatos para quem assistir sua entrevista, quiser conversar com você, tirar dúvida. O que você tem de contato? Tá, o meu celular, o WhatsApp é o 97595-7233. O meu Facebook é André Carrion. Instagram Carrion Atividade Física. E meu site é www.carrionatividadefisica.com.br. Muito legal, serviço completo, tem para todos os gostos. Quem usa Instagram vai no Instagram, quem usa Facebook vai no Facebook, te achar não é problema. Exatamente, e fica a mensagem, olhe para o próximo com carinho, com amor, sem julgamento. Para de apontar o dedo para o outro e falar porque o outro aquilo, veja você. E se cuide. Se cuide, sorria, seja feliz. Isso aí. Valeu? Muito obrigada, querido. Obrigado, a gente vai ficando por aqui, Caderno Digital chega ao fim e eu te vejo na próxima edição. Até lá.